Boa noite, está no ar o programa Entre Linhas. As mídias sociais constituem canais de relacionamento na internet, nos quais existem diferentes possibilidades de interação e participação entre usuários. Por isso, o Entre Linhas de hoje fala sobre mídias sociais, com Maico Eckert, especialista em mídias sociais, e Rafael Martins, chefe executivo e cofundador do Share. Boa noite, sejam bem-vindos. Esse tema é super moderno, recente na história da humanidade e que está revolucionando a sociedade como um todo, desde as relações entre as pessoas, as relações de consumo, as relações entre as empresas. Ou seja, vem um novo mundo aí, que a minha geração está passando para vocês aí. Mídias sociais. Não sei se vocês ficam à vontade, quem pode, não digo conceituar, mas tentar dizer para o nosso público de que se trata a mídia social. Bom, boa noite, Saqueti. Boa noite quem nos acompanha de casa. Mídias sociais são canais colaborativos. Então, dando um conceito super rápido assim ao que é uma mídia social, são canais de duas mãos. Eu sou, ao mesmo tempo que eu sou o emissor, eu também posso ser o receptor e vice-versa. Ora, eu sou emissor, ora, eu sou receptor, mas eu tenho um poder ali na mídia social de colaboração, de ter vez, de ter voz. Eu tenho uma relação mais ativa. Então, a partir disso, nesses canais sociais que permitem essa via de mão dupla, dá-se a característica de mídia social. Maico, quando você diz canais de comunicação, vamos deixar mais claro. Eu estou aqui com o celular, ok? A gente não consegue mais dormir sem esse bichinho aqui no lado. Aqui eu tenho o WhatsApp, eu tenho Facebook, mais esses. Isso são canais que você se refere, digamos, traduzindo eu ter acesso à internet e através dela, de um aplicativo, ou de um... Facebook é um aplicativo ou é um programa? Como vocês... Seria o quê? Uma ferramenta? É um canal que pelo smartphone se traduz através de um aplicativo, né? Okay. Quando eu estou lá no meu navegador, no browser, através do meu desktop ou notebook, alguns inclusive chamam de site, né? Um site de relacionamento, por exemplo, mas não de relacionamento a fins de uma relação amorosa, né? Mas de relacionamento interpessoal mesmo. Então, no smartphone, ele sim é um aplicativo também. Então, esses são os canais que você se referiu de mídia social. Esse aqui é um equipamento que permite ter acesso a um canal de mídia social. E veja, eu estou fazendo talvez uma pergunta idiota, mas é para deixar bem claro... Para conceituar, o conceito de mídia social. Então, no caso, tenho aqui um acesso a vários canais de mídia. E eu posso tanto receber conteúdos como produzir conteúdos. Exatamente. Cada vez esses equipamentos estão ficando, se chama convergência, sofisticados, a ponto de eu poder aqui gerar um filme, gerar uma gravação de voz, gerar um texto e jogar para a internet. Sem controle algum. Coisa inimaginável tempos atrás. É disso que a gente está falando? Então, na verdade, as pessoas já se reúnem socialmente há bastante tempo, né? Seja no clube, seja em reuniões, enfim. O que a internet trouxe potencializou, na verdade, essas relações, né? E as mídias sociais, como um todo, são vários canais que as pessoas se relacionam com objetivos e formas diferentes. Então, tem o Facebook, que é um lugar onde tu vai se relacionar com marcas e com a tua família, com os teus amigos, ao mesmo tempo. Tu tem já o WhatsApp, que é uma forma de tu se relacionar mais uma pessoa com a outra, claro que com mais pessoas também, até redes, mídias sociais mais segmentadas para públicos específicos, para gerar negócios, para procurar profissionais, como o LinkedIn, por exemplo, é uma rede que as pessoas trabalham com RH, buscam profissionais, tem textos para ler e várias outras coisas. O Twitter, que é muito utilizado por jornalistas. Então, eu acredito que a internet potencializou uma coisa que a gente já fazia
de forma analógica, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia, que é se reunir em sociedade, em grupos, de uma forma mais segmentada e muito mais rápida, né? Como tu mesmo estava falando do celular, hoje tu tem tudo isso que eu acabei de falar com o teu celular, fala com quem quiser, tu publica coisas que muitas pessoas vão ver. Então, acredito que a internet potencializou e mudou muito o nosso comportamento no dia a dia, né? Acho que o celular hoje, a última coisa que a gente faz antes de dormir é olhar ele e a primeira coisa que faz ao acordar é verificar que mandou alguma coisa para nós, né? Então, com certeza, isso traz uma mudança muito grande no nosso comportamento, no nosso dia a dia, né? Olha, vocês dois, eu estou falando com, obviamente, dois especialistas na área, mídias sociais. Eu me lembro que teve um período que explodiu o Orkut, é isso? Orkut. 2004. 2004. 2004. 2017, tu vê? 12, é isso? Não? 13 anos. 13 anos. E hoje, praticamente, nem sei se ainda tem Orkut. O Orkut foi morreu. Sepultado em 2010. Foi sepultado em 2010. Foi. Pois é, ninguém podia imaginar lá em 2004, 2005, 2006, que um dia o Orkut pudesse terminar. Hoje, me parece que o que está extremamente em alta é o Facebook e o WhatsApp. Tanto que quando você vai baixar o aplicativo, no caso de um celular, você vê lá mais de 1 bilhão. Sim, Uma coisa absurda imaginar que aqui eu tenho acesso a 1 bilhão de pessoas. Exatamente. Olha que revolução. Aí eu pergunto para vocês imaginam que possa vir uma ferramenta nova, superior a um Face, a um WhatsApp? Eu acho que, minha opinião, dificilmente, eu acho, né? Até porque o Facebook, ele acaba comprando essas empresas quando elas começam a ameaçar, né? O WhatsApp é do Facebook, o Instagram é do Facebook, o Facebook adicionou uma função nova ao Instagram, que é o Stories, né? Que era uma coisa que o Snapchat trouxe, que é um outro aplicativo. O Facebook tentou comprar o Snapchat, não venderam, ele acabou colocando a função dentro do Instagram, que era uma mídia sua. Então, hoje o Facebook, ele é, como a gente costuma dizer na nossa área, o tubarão do mercado, né? Ele tem todos os recursos, todos os nossos dados, então ele consegue prever comportamentos, não só das pessoas, mas do mercado, né? E o Facebook acaba criando a inovação hoje, né? Com tudo que ele tem, com todos os recursos, os acessos, que era uma coisa que o Orkut não tinha na época, né? Eu acho que o Orkut, ele cumpriu o seu papel de criar as redes sociais. Eu acho que ele deu sorte, entre aspas, porque foi quando se popularizou a banda larga no Brasil, então não adiantava nada tu ter uma rede que pudesse interagir com muita gente se a internet fosse lenta. Então foi bem na época da transição da internet de escada para a internet banda larga. Então eu acredito que, porque já existiam outras redes sociais antes, né, menores e talvez com não tanto impacto, e não vingaram tanto porque as pessoas não tinham acesso à internet como se tem hoje, né? Então eu acredito que o próprio Facebook, se estivesse nessa época, teria mais dificuldade do que tem hoje, né? Então é uma coisa que não é só a rede em si, mas eu acho que tem fatores de infraestrutura mesmo, né? Hoje a gente tem os celulares super modernos e tem conexão rápida, seja o Wi-Fi, o próprio 3G, 4G, que faz com que a gente consiga ficar o tempo inteiro conectado e usar essas redes diariamente, né? E o histórico do próprio Orkut, né? O Orkut, ele nos abriu, ele foi a grande introdução, a porta de entrada para as mídias sociais que a gente teve aqui no Brasil, por exemplo, né? Se a gente for pensar que o Facebook ele surgiu ali por 2004, mas só em 2009 ele de verdade entrou aqui para o Brasil. 2010 a gente começou a fazer um uso maior dele, que aí sim a gente dá tchau, né? Encerra as atividades no Orkut, descobre o Facebook que tem alguns elementos mais interessantes, né? De sociabilidade, de conexões com pessoas, ou seja, a gente começa a poder fazer mais coisas com o Facebook, as marcas também, a plataforma ela é aberta, né? Não é tão fechada quanto era o Orkut, e essa é uma das coisas que dá muita vida também e muita longevidade ao próprio Facebook, né? Eu também, assim como o Rafa, não acredito num fim logo ali na frente, porque a ferramenta, a plataforma Facebook tem um poder muito grande de se reinventar. A toda hora, o time deles, que é gigantesco, né, está se reinventando, está se atualizando e está nos dando mais possibilidades. Hoje, a gente pode fazer transferências, ou logo na frente vai poder fazer transferências, tem os mercados já testando isso, financeiras, por exemplo, através de Facebook, a gente pode fazer doações, ele acaba sendo uma grande janela, assim, para o mundo todo, né? Eu penso muito na minha relação com
com a internet, com as coisas, para tentar também entender um pouco do comportamento. E eu vejo o mundo que eu acabei descobrindo da internet a partir do próprio Facebook, né? Ele realmente te expõe, assim, a uma infinidade muito grande de contato, de mundo, de outros links, de outros sites, de serviços, de shows, de eventos, de conhecimento, de cursos, né? Toda a rede praticamente está ali, né? Não à toa que boa parte dos brasileiros acreditam que o Facebook é a própria internet, né? Porque vem muito do uso que se dá à rede, né? Então a gente usa muito a rede. O Facebook é praticamente o nosso novo browser, né? Teve um estudo recente, pegando o link do que o Michael está falando, fizeram uma pesquisa perguntando para os brasileiros quantos deles achavam que a internet era o Facebook. Opa! 55% dos brasileiros acham que a internet é o Facebook. 55% dos brasileiros acham que a internet é o Facebook. É o Face é a internet. Exatamente. Não tem nem noção do que seja. Exatamente. Então, para te ver a penetração, né, do Facebook. Então, eu vou deixar no ar uma questão. Veja, vocês aqui usaram várias palavras que eu desconheço, mas é do campo de conhecimento e de atuação de vocês no dia a dia. Se 55% dos brasileiros confundem o Face com a internet, como se vai poder utilizar essas fabulosas ferramentas que são as mídias sociais para alavancar vendas, relações, enfim? Fica para vocês pensar, ou seja, precisamos de uma prévia educação dos usuários. Mas antes de ir para o intervalo, eu quero dizer que outro dia eu vi não sei se foi um cientista, disse que o homem foi à Lua na época com menos tecnologia do que um celular moderno de hoje. Veja, 1969. Imagine, um celular desses tem incorporado mais tecnologia do que aquela que levou o homem à Lua. Bem, Entre Linhas vai a um rápido intervalo e retornamos em seguida. Estamos de volta com o programa Entre Linhas. Agora, no seu segundo bloco, estamos tratando sobre o tema mídias sociais. Contamos com a presença de Michael Eckert e Rafael Martins. No final do bloco anterior, eu levantei essa questão de que, nessa pesquisa citada por vocês, de que os brasileiros confundem o Facebook como sendo internet, a internet como sendo Facebook, e vocês falaram, eu sei que tem muito mais a falar, da maravilha que são as mídias sociais, o potencial que significa para os relacionamentos humanos, comerciais, enfim, para a humanidade, está revolucionando a humanidade. Então, eu vi aí um componente de uma necessidade de um maior esclarecimento da população, alguma coisa assim. Como superar isso? Através de quê? Da própria mídia? Eu acho que as pessoas estão aprendendo ainda a utilizar não só as mídias sociais, mas a internet como um todo, né? Eu vejo a gente vê isso, claro que como profissionais, a gente faz muito trabalho para marcas e para empresas, mas a minha mãe, os meus pais, né, meus parentes que não são dessa área, a gente consegue entender bem essa evolução, né? A minha mãe começou a usar o WhatsApp há pouco tempo, né? E o comportamento que ela tem nessa rede é diferente. E muitas vezes ela me pergunta, né? Eu entrei num site para ver um sapato, aí quando eu fui para o Facebook, tava o mesmo sapato lá como um anúncio. O que é isso? Como é que eles sabem o que eu... Boa pergunta. Já respondo. Então, eu acho que foi como a gente, né? O aprendizado para o uso da rede. A diferença é que, como não faz parte do dia a dia, essa descoberta ela é muito mais lenta, né? Principalmente quem não é da área, né? E ela é muito complexa, até porque é muito técnica, né? Ela envolve muito comunicação, publicidade, jornalismo. Então, eu acredito que as pessoas acabam utilizando as mídias sociais como usuários mesmo, simplesmente para se relacionar, né? O que acontece é que, enquanto elas estão utilizando essas redes sociais, elas estão gerando vários dados e, com esses dados, eu e o Michael e todos os profissionais que trabalham nessa área, a gente utiliza esses dados para vender produtos, né, de uma forma mais assertiva, né? Então, se tu entra em algum site e clica num sapato, essa informação a gente tem e a gente sabe que tu é propenso a comprar. Como assim você tem essa informação? Na verdade, o Facebook ele consegue, os robôs que operam na rede conseguem enxergar toda a nossa movimentação, incluindo as nossas pesquisas e também os sites que a gente visualiza, né, que a gente navega, por exemplo. Então, existem algumas técnicas que uma delas é o próprio pixel de Facebook, que se tu tem instalado no teu site, ele consegue monitorar a tua movimentação dentro da rede. E a partir disso, ele, te enxergando, ele sabe quais são os teus
interesses naquele site específico. Mas não somente isso. Toda vez que eu me relaciono, por exemplo, com alguma marca na rede, que eu faço algum comentário, que eu falo com alguém no Messenger, ele está fazendo essa leitura. Ele está catalogando e está me colocando num perfil de consumo. Então, ele sabe exatamente os meus interesses. Eu digo lá para ele o meu relacionamento, eu digo onde eu estudei, ele sabe onde eu estou, né? Porque eu estou permanente conectado. Houve um tempo em que a gente precisava entrar na internet, né? Hoje nós estamos permanentemente conectados. Então, isso é informação. Toda a nossa movimentação na rede gera informação. E o Facebook tem uma coisa muito interessante, que ele enxerga pessoas, né? E não somente códigos, somente cookies, por exemplo, né? Ele sabe que sou eu se eu estiver no meu desktop, ele sabe se sou eu se eu estiver no meu tablet, no meu smartphone, se eu estiver no meu notebook, se eu estiver no teu notebook, inclusive, ele sabe que sou eu também. Porque ele enxerga as pessoas. Nós temos um login e uma senha no perfil. Então, tudo que eu faço na rede fica atrelado nesse perfil. Então, qualquer site que eu faça, que eu navegue, e as minhas interações nesse site, ele enxerga. E aí tem uma coisa muito interessante também que tem a ver com a magia, né, do Facebook. Se eu, por exemplo, visualizar hoje um anúncio de uma marca qualquer, de um tênis, por exemplo, tá? E eu daqui a 2, 3, 4 semanas for lá comprar esse tênis, ele sabe que eu provavelmente tomei essa ação a partir daquele anúncio, mesmo que já tenha se passado 2, 3, 4 semanas, porque ele enxerga tudo o que for numa janela de até 28 dias das minhas movimentações. Então, como eu estou permanentemente lá, conversando com todos os meus amigos, me relacionando com as marcas que estão lá, ele sabe exatamente o perfil de consumo que eu tenho. Ele sabe o meu sistema operacional, o smartphone que eu tenho, ele sabe tudo. E ele só não diz para profissionais como eu e o Rafa, por exemplo, quem são essas pessoas. Mas porque ele limita isso por uma questão de privacidade, certo? É isso que eu queria chegar. Isso. Ele respeita e leva muito a sério a privacidade. Mas eu posso orientar a ele o seguinte: olha, eu quero conversar com as pessoas que estiveram neste meu link aqui, lá no meu site. Ou eu quero conversar com as pessoas que vão fazer aniversário em julho, sei lá. Eu quero conversar com as pessoas que acabaram de voltar de uma viagem internacional. Eu quero conversar com as pessoas que têm iPhone 7, sei lá. Ele sabe quem são elas e ele entrega essa informação. E gratuitamente? Gratuitamente, não. Bem gratuitamente, né? Porque tu só consegue chegar nessas pessoas se tu compra a mídia lá, se tu investe na plataforma. Organicamente, que é o que a gente chama, quando eu faço lá uma publicação no meu perfil, por exemplo, na minha fanpage, eu não consigo chegar a essas pessoas. Mas se eu injetar uma verba numa publicação específica, eu consigo dizer para o Facebook: olha, essa verba eu quero que tu destine para esse grupo de pessoas. Então, na verdade, de graça não é, porque tu está pagando para chegar até elas, né? A gente costuma dizer que hoje na internet ou tu paga com dinheiro ou paga com dados, né? Pode ver, um exemplo clássico é a Zero Hora, por exemplo. Às vezes tu vai ler algum anúncio na internet da Zero Hora e ele pede para te logar com o teu Facebook ou então comprar assinatura. Então, ou tu está pagando com dados ou tu vai pagar com dinheiro. E aí ele usa esses dados para vender anúncios depois para gente, né? Então a gente define um público específico. Eu quero jovens de 18 a 35 que estejam na universidade e que estão procurando neste momento um tênis da Nike. Puxa. Então ele tem esse inventário. Essa informação vem para vocês, vem para gente. Pedirem? Sim. E a gente investe daí dinheiro de mídia, que a gente chama, né? Para impactar essas pessoas com o nosso produto. Entendi. Né? Deixa eu, antes que a gente passe para alguma coisa adiante, a questão da privacidade. Tá? Quando tu começou a falar aí da privacidade, eu disse, meu Deus, estão vendo lá minhas fotos que eu postei, estão vendo, vê tudo. Sim. Tudo. Tá, mas e onde é que está a privacidade? O que eu escrevi também? Na verdade, o que... Se eu mandar um WhatsApp ou no Face uma mensagem para um de vocês, alguém vai ler, a não ser você? Em fevereiro, não, desculpa, em setembro do ano passado, o WhatsApp fez uma atualização. E antes de fazer essa atualização, ele deixou muito claro que se tu topasse atualizar, tu poderia colaborar com os dados, ou seja, as informações que tu compartilha poderiam ser lidas. Não é possível. Por eles. Só que meio que tu não tinha opção também de não concordar com aquilo, né? Sim. Então, faz um teste de conversar com alguém, sei lá, sobre
telefone móvel, internet, alguma coisa qualquer. E espera alguns minutos ou segundos às vezes, e aí vai para o Facebook. Provavelmente tu vai visualizar uma campanha de alguma marca da qual tu conversou com alguém no WhatsApp. Isso acontece. Isso é muito bom, na verdade. Isso é fantástico. Os nossos dados, eles estão ali, nós compartilhamos de qualquer forma e eles nos ajudam a ter uma experiência melhor na rede e uma experiência com marcas das quais a gente de verdade quer se relacionar. Eu acho ruim quando tu começa a te relacionar ou a ser empurrado por comunicações das quais tu não quer, né? Um universo de marcas que, sei lá, tu não tem interesse, por exemplo. Aí eu acho que não é tão interessante. Mas quando começa a vir para ti um grupo de marcas das quais tu tem interesse, ou cursos, no caso do Share, tá? Ou conteúdos que são afins teus, isso faz mais sentido, porque a rede ela fica mais interessante. E aí, de novo, aumenta a utilidade dela perante o teu uso e automaticamente ela não fica chata, né, no teu dia a dia, porque ela te entrega coisas muito interessantes. Como eles fazem um uso muito, que eu particularmente acredito, né, um uso muito sério e muito responsável com os nossos dados, eu não vejo problema, não. Será, Ti? Mas se tem acesso ao que eu escrevi? É que o que acontece também quando tu baixou o WhatsApp, em algum momento ele perguntou se tu concordava com os termos Qual é a de minha uso. opção? Não utilizar. Aí ele não atualiza? Então, mas isso é para todas as redes sociais, né? O Facebook, quando tu entra, tu aceita lá os termos, mesmo sem ler. Assim como todas as outras redes sociais. E lá em algum lugar está escrito que tu permite o uso dos teus dados para publicidade e outras coisas. Né? Zequetinho, hoje as TVs gravam nossas conversas também. Então, é verdade Samsung, isso? Com as Smart? É verdade. Sim. Tem Samsung aqui, elas estão gravando o que a gente está falando, tá? Mesmo? E está no manual. Mas mesmo as outras, não ligada? Oi? Ela tem que estar ligada à TV? Sim. Eu acredito que ligado. O grande objetivo é pegar partes das conversas para que as máquinas consigam nos interpretar melhor no futuro. Hoje, para chamar, sei lá, para abrir, para acessar o smartphone, para entrar no Facebook, a gente ainda precisa do dedo, né? Dar um touch ali na tela. Mas talvez no futuro, e provavelmente no futuro, e os especialistas dizem isso pelo menos, Rafa, o comando vai ser por voz. Então, eles precisam estar, os robôs precisam estar doutrinados à nossa comunicação para nos compreender melhor. Já que a gente vai fazer os comandos por voz, eles precisam entender o que a gente está falando. Então, por isso que eles já estão gravando. Olha, eu tenho a impressão que boa parte dos usuários destas mídias, Face, WhatsApp, não tem consciência de que é possível acompanhar. É possível, eu estou com um smart na mão aqui, tem uma câmera aqui. É possível que possam estar alguém me vendo? Mesmo assim, desligado? Desligar não. Nesse caso aí vai invadir o teu celular, né? Não é legal, vamos dizer assim, mas é possível. O Mark Zuckerberg, que é o dono do Facebook, Instagram, WhatsApp, o Mac dele, ele tem um Mac, um notebook, ele tem aquela fita isolante, a preta, né? Em cima da tela e no microfone. Então, ali já pode ser um sinal de que, sim... É um grande sinal. Podemos estar sendo monitorados. Puxa Mas o que eu costumo avaliar? Eu sempre penso o seguinte, quando a tecnologia ela avança para melhorar a medicina, a gente acha incrível. Quando a tecnologia ela avança para melhorar a comunicação, a gente, e as relações de marcas, pessoas, negócios, toda a nossa relação, a gente tende a ficar um pouco desconfiado e a gente tende a achar que, mas isso aqui invade demais a minha privacidade. Só que, na verdade, como eles fazem um uso, e eu acredito, de novo, acredito que eles façam um uso muito responsável com os nossos dados, ela só vem para melhorar as nossas relações, para melhorar as nossas conquistas, para fazer o mundo um lugar realmente melhor. Eu sou muito otimista em relação a isso. Tá? Nós estamos chegando ao final do bloco e eu estava acompanhando a tua linha de raciocínio, realmente levava a isso, de que é para o bem, mas também as mídias sociais podem ser utilizadas para o mal. Sobre isso nós vamos falar em seguida. Vamos a um rápido intervalo e retornamos já. Retornamos ao programa Entre Linhas. Agora, no seu terceiro bloco, estamos tratando sobre o tema mídias sociais.
contamos com a presença de Michael Eckert e Rafael Martins. Sabe que eu, tanto quanto você, sou um apaixonado também pelas mídias sociais. Obviamente que eu não tenho nada a esconder, por isso pouco me importa que eu autorizo tudo, que peçam para mim baixar esses aplicativos. Brinco lá, um tempo não gostei, desinstalo, enfim. Na verdade, isso aqui é um grande divertimento, além de trazer informação. Agora, eu quero entrar nisso que eu levantei no final do bloco anterior. Isso aqui pode ser utilizado para o bem e vai fazer faz um grande bem, mas também pode ser utilizado para o mal, ou um mau uso. Por exemplo, a gente vê no Whats muitos vídeos, informações, textos que induzem as pessoas a uma formação equivocada. E aí? Como é isso? Como fazer? Inclusive na eleição, né, dos Estados Unidos, muita gente falou muito sobre isso, né, que a internet foi muito utilizada para uma consciência diferente do que de fato eram as propostas do Trump, enfim. Mas e teve até lembrei agora de um episódio que teve no Fantástico de um vidente, não sei se vocês lembram disso, que ele falava que era um vidente e começava a falar para a pessoa coisas da vida dela. Ontem tu foi em tal lugar, não sei o que e tal. E as pessoas impressionadas, como que ele sabia daquilo. Depois abriam a cortina e, na verdade, ele tinha visto no Facebook dela, né? Então, sim, né? Inclusive, uma das coisas que eu acredito que o Michael também faça, quando a gente conversa com marcas e até quando a gente dá palestras e fala para pessoas que utilizam a rede, é lembrar que é como se tu tivesse um outdoor, as tuas informações ali, o que tu publica no Facebook, todas aquelas pessoas que são teus amigos estão propensas a ver, né? Então, podem usar essa informação para várias coisas, né? E não só Facebook, né? As informações de onde nós estamos, por exemplo, né? O Google guarda essas informações, o Waze e aplicativos de mobilidade. Então, pode sim ser utilizado. Na verdade, isso é uma das grandes discussões hoje da internet, é até onde pode se utilizar esses dados, até o quanto esses dados são abertos e o quanto a gente consegue se prevenir, né, de utilizar a internet e não ter esses dados sendo utilizados para o mal. O próprio WhatsApp, ele tem uma regra que a gente chama tecnicamente de criptografia de dados, que é uma forma de tu não conseguir ver os dados. Inclusive, teve o ano passado, a Justiça bloqueou o WhatsApp, deve lembrar, né, alguns dias, porque eles queriam ter acesso aos dados de conversas de traficantes e bandidos e tal, mas nem o próprio Facebook tem essas informações de fato, né, segundo o próprio Facebook. E por isso o juiz mandou tirar do ar, né? Então, isso ainda é um pouco nebuloso, sim, mas a gente que trabalha com isso sabe que, de uma forma ou de outra, isso está exposto e aberto e é difícil controlar, né? E de novo, são pessoas, né? A rede está aí para ser usada e a gente espera que as pessoas façam uso da melhor forma possível. Ela vem para o bem, né? Ela não vem com outra proposta, mas algumas pessoas que talvez já não sejam boas pessoas acabam usando para outras coisas, né? O legal é que hoje no Brasil, pelo menos, tem um marco civil da internet. Então, hoje não é sair falando qualquer coisa, não é... tu pode continuar dizendo o que tu quiser, quando tu quiser. A expressão, ela permanece livre, só que tu é responsável por aquilo que tu emite, certo? Então, se tu for lá e denegrir alguém, por exemplo, não é porque o Facebook, que é a internet, que te propicia fazer isso sem botar a tua cara, sem te expor, digamos assim, porque tu pode criar lá um perfil, por exemplo, fake, né? Não ser nem o teu, e falar mal de alguém que tu vai ficar ileso disso, né? Tu passa, sim, a responder como qualquer outra ação que tu faça aqui na rua, por exemplo, né? Então, isso foi um passo muito importante, uma conquista muito, muito boa que nós tivemos, porque a internet ela estava indo para esse caminho assim, aqui é um território sem dono, é de ninguém, eu faço o que eu quero, né? A questão tanto de perfis fakes quanto as fake news, né? Essas notícias que, como tu falaste agora há pouco, não são verdadeiras e as pessoas compartilham assim sem querer entender o que se passa, que aí tem um comportamento social muito interessante para a gente analisar, né? Em 2016, o compartilhamento de matérias fakes foi muito maior do que o compartilhamento de matérias verdadeiras, né? E isso diz uma coisa para nós que o que aquela notícia representa vale mais do que a veracidade dela. Então, isso é grave. para te ver
e que troço mais comportamental que tem aí por trás, né? Então, tanto o Google, quanto o Facebook, quanto o Twitter, está todo mundo muito envolvido e empenhado com uma equipe muito grande de jornalistas para cortar, limar essas notícias fakes, para que elas não se propaguem de uma maneira tão assustadora como tem sido, né? Olha, até para ilustrar aqui, eu estou em vários grupos no WhatsApp, não me importo, tem gente que não gosta, vários, desde religiosos, bom dia, boa noite, tá? Até política de direita, de esquerda, de centro, não me importa. E leio tudo. Às vezes tem 100, 150, 200, tem uma determinada hora da noite, bem, agora eu vou. Leio tudo. Como uma forma de formação sociológica minha. Aí eu vejo como trafega a postagem de um vídeo, de um áudio, de um texto. Eu procuro ver quanto tempo que leva. Ali tem grupos, pessoas mais, assim, que um nível de escolaridade, outro, enfim. Então eu uso muito isso para mim ficar estudando, de alguma forma, como ocorrem essas relações humanas nas mídias. Eu curto isso, eu vejo. E aí também esse fenômeno que você, Baico, citou, de que as notícias falsas, elas tinham uma repercussão muito maior nos grupos do que eu, um tempo, chegava a fazer textos mostrando que aquilo não era verdade. Tanto que em alguns grupos que eu estou, isso aqui é verdade isso aí? Chega a me perguntar. O validador. Quanto tempo investido para, né? Ora, para você desfazer uma mentira, o esforço é muito maior do que criar ela. Então, tu tem que estudar, tu tem que buscar fundamentos. Eu faço isso. Quando posto uma notícia que eu acho que não é verdade, eu vou e pesquiso. Mas quantos fazem? Quantos têm tempo? Por isso que ela pode ser utilizada para o bem, mas pode ser utilizada para o mal. Eu fiz até uma crônica, um ou dois grupos que eu participo, tem vários, mas especificamente para aqueles, me referindo a isso. Não me façam perder tempo em buscar a verdade. Antes de postar, verificam se é. Aí está vindo agora, a gente está recebendo. E me parece que nós passamos um período da novidade, do novo, da possibilidade de eu colocar minhas ideias, alguém vai ler, vai ouvir, estão me vendo, e que abriu espaço para essa loucura toda. E com o uso, com o tempo, as pessoas vão moderando, vão saber entender, vão saber fazer um bom uso, e vai ser muito importante para o crescimento da humanidade, para todos nós, a nossa felicidade. Não sei se vocês concordam. Hoje todo mundo tem voz, né? O Woody Allen falava que as pessoas no futuro teriam 15 minutos de fama, hoje a gente fala que vai ter 15 minutos de privacidade, né? É o que a gente quer, é o contrário, né? E quando tu dá voz para todo mundo, de uma forma que a pessoa pode publicar e muitas pessoas vão saber, é uma ferramenta que a pessoa pode utilizar para isso, né? Não só pessoas normais, mas a própria mídia, os próprios jornalistas, né? Jornais, revistas, a gente viu aí várias matérias que saíram sobre política, enfim, com informações que não eram bem aquilo e tal, furos de reportagem de coisas que nunca aconteceram. Teve um estudo que acho que foi a Veja, não me engano, ou a Exame, que um jornalista lá publicou uma matéria com um título bem sensacionalista, mas o texto era só blá, 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 blá. Teve mais de 200 compartilhamentos, né? Isso mostra bastante o impacto. Ninguém leu, né? Ninguém leu, na verdade. E eu acho que isso também um pouco é o comportamento do nosso comportamento na internet, né? E nossa falta de tempo no dia a dia, né? De poder ter tempo para ler exatamente, falar sobre aquilo. É muito mais rápido simplesmente compartilhar, dar uma informação rápida, uma opinião sobre aquilo sem ler e sem fundamentar. Então, acho que a internet acabou dando muita voz para todo mundo, né? E aí criou esse caos aí que a gente está tentando resolver, né? Nosso poder de concentração, está valendo outro dia, está em 5 segundos. Menor do que o peixe, que é de 9. Como é que é isso? É tão rápido, o nosso consumo está tão rápido que é isso que acontece. O cara fez um texto, uma chamada sensacionalista, né? O texto por trás do link era um blá, 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 ou seja, não tinha informação, mas as pessoas leram só aquela chamadinha no Facebook e saíram compartilhando. Ou seja, porque a gente não se dá mais o tempo, né? E está em 5 segundos. E parece que caindo. Michael, eu queria entender absurdo, melhor esses 5 né? segundos. Ou seja, eu leio aqui, o máximo que o meu pensamento já vai crítico adiante. é 5 segundos. Opa! Já vai adiante. Impressionante. Tem um estudo do Facebook que diz que quando a gente vai abrir o Facebook, acordou e vai abrir o Facebook, tem mais ou menos 300 a 400 postagens nos esperando.
Então, a nossa atenção para as coisas ela é muito limitada hoje, né? E a gente concorre, quando a gente faz trabalho para marcas, com minha mãe lá postou a foto do bebê, o outro postou a foto de um cachorro, que é o que me interessa, é legal, é coisa que eu interajo na rede, e as marcas estão lá no meio, né? Então, o desafio da marca é ser tão interessante quanto o bebê e o cachorro, né? Então, deixa eu fazer um gancho. E ainda assim, a questão é o Facebook, mas é o Instagram, o LinkedIn, é o YouTube, é o Twitter, é o Pinterest, é o Snapchat, que alguns ainda estão utilizando, é o Waze, enfim, outras tantas plataformas aí que as pessoas utilizam, né? Deixa eu contar uma historinha para vocês. Eu fiz a minha faculdade na URGS, entrei em 79, saí em 84. Mas, onde é que eu quero chegar? Teve uma palestra, eu não me lembro o nome do cidadão, ele era um banqueiro na época, nos deu uma palestra e disse que no futuro, um dia, o dinheiro ia ser de plástico. Foi uma risada total, né? Os caras eram loucos. O que vem dizer aqui para nós? As pessoas, no futuro, vão usar pouco dinheiro. Pouco talão de cheque, mas um plástico, que é o cartão de crédito. Nossa, esse cara tá louco. Mas o que ele quer dizer isso? Ele era um velhinho até. Muito legal a palestra, mas ficou meio na gozação. Hoje a gente vê que o que ele disse está acontecendo. A gente usa mais o cartão de crédito do que dinheiro e cheque. Aí eu pergunto para vocês, as lojas, da forma como estão organizadas hoje, vão acabar no futuro? Calma, respondam em seguida, porque agora nós vamos a um rápido intervalo. Aguenta aí, nós vamos ouvir no retorno a resposta dos nossos convidados. Estamos de volta com o programa Entre Linhas, agora no seu quarto e último bloco. Estamos tratando sobre mídias sociais. Bem, você sabe que, para ilustrar tudo que vocês disseram antes acerca do potencial para o comércio das mídias, eu vou exemplificar. Vou usar a expressão furungando na internet sobre uns celulares. 2 modelos específicos que ali olhava, compara, tem um sitezinho lá que compara, muito legal. A gente tem muita informação. Para o bem, tem muita informação. E aí, abro o Face, o que está lá? A pesquisa. Oferta do celular que eu queria. Ali, do outro. Impressionante. Impressionante. Bem, só que, numa delas, no Face, veio uma oferta imperdível. Um i5, um i7, um iPhone i7. É i7, né? O iPhone 7. 7. Digamos que estava em média de 3.500, 4.000 reais, vi uma oferta por 1.500. E o bobo aqui, Nossa. Puxa, mas que coisa. Pô, 1.500? Gerou um boleto, não consegui pagar. Depois, no outro dia, eu fui reclamar na loja, que eu não consegui pagar, o rapaz me alertou. Isso aí, ainda bem que você não pagou, porque aquela informação, no Face, você não fez, aquela informação te levou a um erro e que é um golpe, que ia ser. E aí vocês que são especialistas na área, eu compro pela internet, gosto, e acho que o futuro é por aí, está vindo por aí. Tem lojas, grandes redes hoje que já estão para as lojas físicas fazendo o mesmo preço das lojas virtuais, porque os vendedores começaram a reclamar que não estavam conseguindo vender um preço na loja física e um preço mais barato na virtual, estão comparando. Bem, eu fiz aquela brincadeirinha, será que um dia vai acabar? E esses 2 temas eu quero que vocês abordem, a questão do comércio, o e-comércio, comércio na internet, e a questão de como a gente se proteger daquele golpe que eu quase caí. Eu acho que, com relação ao golpe, é uma coisa que tanto o Facebook quanto até a polícia mesmo vem cada vez se especializando mais nisso. Mas no último ano foi uma das coisas que mais deu dinheiro na internet foram os golpes, para quem é golpista, né? E cada vez mais eles tentam se especializar nisso. É uma coisa que o próprio Facebook, os bancos mesmo, né? Que tem toda uma proteção com os aplicativos e tudo mais, que acredito que vão limitar isso. E a própria experiência do usuário no uso da internet, né? De desconfiar, nunca ouvi falar dessa loja, assim como a gente tem essa desconfiança às vezes offline, né? Não vou comprar essa marca que eu nunca ouvi falar, né?
talvez ter o mesmo comportamento na internet ou buscar saber sobre essa marca, né? Perguntar para os amigos, é uma coisa que é comum a gente ver quando a gente analisa alguns produtos, as pessoas perguntando, né? Ah, vocês conhecem essa loja? Já compraram esse produto? Hoje uma coisa que é muito forte na internet é a recomendação, né? Então as pessoas buscam muito recomendações dos seus amigos por ter esse receio de não só comprar algo que pode ser golpista, mas saber se é bom, né? Vai para um hotel, por exemplo, tu quer saber se alguém já teve aquela experiência nesse hotel e saber se ele é bom ou ruim antes de comprar. Então, eu acredito que vai muito para essa linha das pessoas cada vez se educarem mais no uso da internet e no conhecimento das marcas de uma forma geral, né? Eu acredito muito também nessa educação digital. A gente precisa lembrar que nós somos imigrantes digitais, né? Quando nós nascemos não tinha nada disso. Diferentemente de quem está nascendo hoje, aí já está com o touch, né? 2 anos, 1 ano e meio, já está ali no celular, smartphone, brincando com a, sei lá, galinha pintadinha, por exemplo, né? Então, nós estamos aprendendo. Um dia, nós tivemos que aprender a lidar com bilhete premiado. Um dia, nós tivemos que aprender a lidar com o SMS do premiado do Faustão, do Gugu, né? Que chegava por mensagem e tal, dizendo que a gente tinha ganhado sei lá quantos mil reais em prêmios. Então, a gente vai aprendendo a se bloquear e a se proteger disso à medida que a gente vai sabendo usar melhor a internet, né? Então essa educação ela vai nos deixar mais ligados, os nossos radares estão cada vez mais ligados para esse tipo de situação, né? E essa questão da reputação ela é muito importante. Eu só posso comprar realmente de alguém que eu confio, que eu conheço, que eu sei da reputação, que está bem ranqueado na internet. Tem sites hoje que a gente pode fazer essa avaliação, o Reclame Aqui é um deles. Então, antes de eu comprar, eu posso dar uma verificada no Reclame Aqui para ver se ele tem alguma questão relacionada, porque às vezes não é nem só uma fraude, às vezes é a entrega que não veio, o produto quebrado que não foi trocado, o atendimento que, né, não foi conforme o combinado. Muitas vezes tem essas questões também, né? E como a internet são, sei lá, milhões e milhões de sites e de possibilidades, tem esses caras mais espertinhos que acabam fazendo uso disso, né? Então a gente precisa aprender a se bloquear dessa galera aí. Assim como as próprias marcas sofrem isso, né? Hoje uma das coisas que é muito trabalhada pelas marcas que têm uma loja virtual são as compras com cartão de crédito clonado e às vezes fazem alteração até do código de barra do boleto, quando a pessoa vai gerar o boleto, numa loja normal, conhecida, né? Então, o antifraude hoje é uma coisa que, no lado das marcas, consome muito tempo e dinheiro, né? Então, essa questão da fraude, ela é dos dois lados, né? Ela é tanto do consumidor, que tem que se precaver, quanto as marcas, que têm vários sistemas na hora de fazer o pagamento ali, de não roubar os dados ou entregar um produto para alguém que fez uma compra com cartão clonado, né? Então, acho que isso também tem esse lado, né, da internet. Mas eu acho que, como um todo, compartilhando do otimismo do Maicon com a internet como um todo, acho que potencializou muito para as marcas as vendas, a forma de anunciar, né? A gente hoje estuda muito que as pessoas estão cada vez mais avessas à publicidade tradicional. Elas não querem mais ver isso e no futuro tem um amigo meu, a gente estava conversando esses dias, tem uma filha de 6 anos que só vê Netflix. E ela é acostumada a ver Galinha Pintadinha lá, Peppa Pig. E aí um dia eles foram viajar, foram pro hotel e ela queria e estava passando o mesmo desenho na televisão. E aí estava passando o desenho e teve o comercial. E ela disse que olhou para ele e falou: "O que é isso? Isso é o comercial. Eu não gosto de comercial." Porque ela não está acostumada com isso. Ela está acostumada de ver a hora que ela quiser e não ser interrompida. On demand. On demand. Então, eu acho que as marcas cada vez mais estão se reinventando para produzir publicidade, comunicação que não seja interruptiva, né? Que é uma coisa que a gente sempre teve por muito tempo, né? Tava lá na novela, quando o cara ia dar o beijo, intervalo, né? Ou ficava para outro dia, o comercial. O que mais tem audiência na TV é o que mais tem interrupção, né, de propagandas, enfim. Então, as pessoas estão hoje cada vez mais avessas a isso e a internet está trazendo novas possibilidades, né, de tu ter, de fato, uma comunicação, uma publicidade, como o Marco falou, de acordo com o teu interesse, de fato, o que tu quer, né. Também tem um outro lado disso, que é uma coisa que a gente fala muito nas palestras, que é a bolha social da internet, né, que a gente acaba... essa segmentação ela acaba nos colocando numa bolha também, né, de interesses.
né? Então, por exemplo, se eu não gosto de pescar, eu nunca interajo com pescaria, nunca vai aparecer nada para mim sobre isso, né? E quem dita isso de alguma forma são as mídias sociais, né? Então, quando tu abrir o teu Facebook, eu abrir o meu, o Michael abriu o dele, vão ser Facebooks totalmente diferentes de acordo com quem a gente interage, né? E o Facebook, ele nos limita a 300 marcas. Então, a gente, na nossa vida, não vai ver mais do que 300 marcas na rede. E é pequeno se a gente for pensar, né? Então, sei lá... Por que 300 marcas? Ele limita justamente para que a gente tenha uma experiência muito legal lá. Porque, assim, são muitas marcas. Se a gente for pensar só em Lajeado, quantas empresas hoje estão utilizando o Facebook para gerar negócios, imagina se a gente visualizasse todas elas no nosso feed. Não ia ter espaço para a mãe com o cachorro, não ia ter espaço para os amigos, para aquela viagem bacana, não ia ter espaço para a nossa vida pessoal, amigos, né, relacionamentos. Só as marcas iam estar ali uma atrás da outra para nos impactar. Então, ele acaba nos limitando também, de certa forma, nos protegendo no acesso para que a gente não seja, sei lá, soterrado por esse universo de marcas, né? Mas é 300 por vez, mas eles têm um universo de opções. Tem milhares que podem ser postas, mas 300 por cada usuário. 300. Por usuário. É. Ah, ok. E, rapidamente, que estamos chegando ao final, a questão, vão acabar as lojas físicas? Eu acredito que não. Eu acredito que a experiência física... E aí volta de novo a questão da bolha, né? A gente que é heavy user, como a gente diz, da internet, usa muito todos os dias, diariamente, a gente acaba achando que a maioria das pessoas tem o mesmo comportamento e não tem, né? Esses dias eu falei pro meu pai que eu comprei um tênis pela internet e ele achou um absurdo. Mas como? Tu não experimentou, tu não viu como é que fica com a calça e tal? Então a gente tem que sempre ter essa empatia de tentar entender se de fato é um comportamento que vai se proliferar para todas as pessoas ou se ainda é uma coisa muito para quem usa muito a internet, né? Muita gente faz o caminho inverso também, pesquisa na internet para comprar na loja física. Então existem vários comportamentos que é objeto dos nossos estudos, né? De trabalho, do dia a dia aí. Mas eu acredito que não. Eu acredito que o que vai acontecer... Eu acho que nada vai morrer, né? A TV não vai morrer, o jornal possivelmente não vai morrer. O que vai acontecer é uma adaptação de acordo com os novos comportamentos, as novas mídias, as novas tecnologias. Eu vejo dessa forma. E tudo também tem a ver com o quando, né? O futuro pode ser amanhã, mas também pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, né? No ano que vem, 2018, o mercado dos robôs vai mobilizar 5 bilhões de dólares em vendas, que não vão ter interferência humana. Eu vou lá, pesquiso lá na Amazon uma receita de pudim, ele já vai... eu vou fazer a compra das receitas, o robô vai entender onde eu estou, o meu comportamento de compra, as marcas que eu gosto. Então, ele vai dizer se eu quero leite moça ou se eu quero a marca ou outra marca. Falei uma marca agora, desculpa. Sem patrocínios. E aí, a partir do teu comportamento de compra, ele vai fazer a entrega na tua casa. E isso sem intervenção humana. Mas isso é lá, nos Estados Unidos, não aqui. Então, tem muito também assim do quando e onde a gente está, né? Hoje, no Brasil, são 102 milhões de pessoas na internet, mas nós somos em 210 milhões de pessoas. Então, tem muito ainda para avançar, tem muito para crescer ainda, tem muita coisa para vir dentro desse campo digital. Então, eu também acho que não vai acabar. Talvez os vendedores vão perdendo um pouco a função, porque a gente já vem com muita informação, né? Isso a gente vê muito em sala de aula também. Hoje, o teu aluno, ele sabe tanto quanto tu, às vezes mais, de algum assunto, né? Porque a informação está muito presente. Bom, chegamos ao final do nosso tempo, que tínhamos disponível para falar sobre o tema. Muito mais tem que falar. Acho que sobre mídias sociais e as evoluções tecnológicas que vem por aí, já vem mais uma nova geração de celulares com 6 MB RAM, GB RAM, de memória RAM. Custou para mim entender isso, hoje eu entendo. Então vem gerações novas de equipamentos, a tecnologia está evoluindo. Acho que estamos engatinhando ainda nisso. Tem muito pela frente. Por hora, eu devo agradecer a presença de vocês. Muito obrigado por ter vindo. Hoje nós tratamos sobre o tema mídias sociais com Michael Eckert e Rafael Martins. Você pode rever este e outros programas Entre Linhas no youtube.com/TV Univates. Muito obrigado por ter estado conosco até esse momento. Tenha uma boa noite e até o próximo programa.